Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo e aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta tarde de domingo para mais um vídeo do Canal Espírito. Eu espero que você esteja bem, que você esteja na plena paz de Jesus Cristo aí, que o seu final de semana até este momento esteja sendo maravilhoso, de descanso, de alegria com a família, enfim. É o mais importante estar junto com Jesus Cristo. E esse junto com Jesus Cristo é meio complicado porque as pessoas falam que estar junto com Jesus Cristo é só na igreja. Vamos falar assim, nos templos e no ministério, porque a igreja somos nós, não é verdade? Mas enfim, para você que já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo novamente. Para você que está passando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. E se você sentir no seu coração se inscrever no canal, inscreva-se. Entenda tudo aquilo que está sendo dito aqui através do que? Eu sempre falo para o pessoal, pega o papel e a caneta, anota os textos, depois vai para o seu lugar secreto e pede para o Espírito Santo discernimento sobre o que foi dito aqui sobre a palavra, porque Jesus fala assim, olha, se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade, ela vos libertará. A verdade quem é? Jesus. Está em Jesus toda a verdade. E quem nos liberta? Jesus Cristo, é só Ele. Por isso Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quer dizer, está tudo bem, muito claro, não preciso dizer mais nada, amém? Bom, gente, hoje eu quero trazer mais um texto falando, em primeiro lugar, sobre a questão de lei, né? Porque muitas vezes as pessoas me questionam sobre a questão de leis e como eu consigo provar essa questão daquilo que eu tenho pregado. Primeiro, anota o texto aí, que esse texto eu sempre trago à tona, mas eu vou pedir para você anotar o texto aí, você mesmo vai e leia, eu não vou ler. Você vá, leia na sua Bíblia, vai, dobra os seus joelhos, ou onde quer, ou fique em pé, ou fique deitado, sentado, não importa, e pede para o Espírito Santo o discernimento daquilo que o texto que eu vou pedir para você anotar aí. Tudo bem? Vamos lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 18. Ponto. Esse é o texto que eu tenho certeza absoluta que vai trazer a você toda a certeza sobre isso que eu tenho dito aqui. O quê? Que o Deus do Antigo Testamento, as leis, os mandamentos, não tem nada a ver com o que vivemos hoje, os evangelhos de Jesus e todo o Novo Testamento, de Mateus, Apocalipse, que é onde nós nos encontramos. Nós não vivemos mais Gênesis a Malaquias, nós somos libertos de tudo aquilo por Jesus Cristo. Então você lê esse texto, presta bem atenção, você lê esse texto, vá para o seu lugar secreto, só você, quietinho, ou sua esposa junto com você, ou seus filhos, vá para um lugar secreto, ora, pede para o Espírito Santo discernimento. Mas eu vou ser bem claro para vocês lendo o que eu estou dizendo aqui, esse texto, vocês não terão dúvida alguma sobre o que eu estou dizendo. É claro, a não ser que o véu esteja tipo igual uma burca, né, enorme, e você não consiga se livrar dele tão rapidamente. E justamente neste texto diz o quê? Bem lá quase no final. E só serão libertos deste véu quando se converterem a Jesus Cristo. Olha que palavra, né, pesada. Conversão, se converterem a Jesus Cristo. Então quer dizer, está dizendo assim, aqueles que ainda estão no Velho Testamento não estão convertidos porque tem esse véu que não permite que eles vejam a verdade. E só serão libertos deste véu quando verdadeiramente se converterem a Jesus Cristo. Por isso que Jesus falou, olha, se permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos. E aí ele completa, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Por quê? Só se livrarão deste véu quando conhecerem a verdade, que está em Jesus. Não adianta ficar dizendo, em nome de Jesus, que tem que viver Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E para isso, temos que buscar a verdade que está onde? Longe do que os líderes têm pregado, longe do que esses templos e ministérios têm pregado, porque as pessoas se tornam escravas de algo que não é de Deus o Pai, que não é de Jesus Cristo, que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Amém? Mas enfim, anotou? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 18 e ponto. Agora eu vou mais longe ainda, porque o texto que eu vou trazer aqui fala sobre leis e também sobre falar essa questão de congregar a igreja num dos versículos, tá bom? Então vamos lá, vamos anotar os textos aí? Livro de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 12, tá? Eu vou ler tudo isso. Peço para você também que se anota esse texto, depois você vai também para o seu lugar secreto, fala com o Espírito Santo. Por que eu peço para você anotar o texto e pedir para o Espírito Santo discernimento? Porque Jesus foi bem claro, olha, o Consolador, o Espírito Santo que vos deixarei, ele vos ensinará e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu fiz e do que eu disse. Olha só, então você pede ao Espírito Santo discernimento que ele vai te dar. Ele vai te dar.
Pode ter certeza. Porque o homem, quando você pergunta algumas coisas para o homem, ele vai usar a teologia dele, a sabedoria dele, para te enganar. Ou então ele nem sabe muito bem o que está falando no texto e vai chegar e vai falar outras coisas que não tem nada a ver com a verdade de Jesus Cristo para você. Então, muito cuidado, muita atenção nisso, porque o Espírito Santo vai te ensinar e vai te dar certeza daquilo que eu tenho dito aqui. Amém? Então, vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículo 1 até o 12. E depois eu vou ler apenas o versículo 26. Não, 25 e 26, tá bom? Então anota aí. Hebreus capítulo 10, do 1 ao 12, e depois versículos 25 e 26. Amém? Então vamos lá. Vou fazer leitura aqui. Aqui na minha Bíblia eu sempre gosto de dizer que tem um subtítulo que diz o sacrifício definitivo de Cristo. Tá? A lei constitui apenas uma sombra. Presta atenção, a lei constitui apenas uma sombra. Um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, contudo me deste um corpo para oferecer. Não te agradaste de holocaustos, nem de outras ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou para fazer tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse: não quiseste sacrifícios nem ofertas, nem holocaustos, nem ofertas, nem te agradaste delas, embora sejam exigidas pela lei. Olha só. Então acrescentou: aqui estou para fazer tua vontade. Ele cancela a primeira aliança a fim de estabelecer a segunda. Ele cancela o Velho Testamento para que seja estabelecido o testamento de Jesus Cristo, o Novo Testamento, a vida após morte e ressurreição de Jesus Cristo. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. O sacerdote, e olha só, sacerdote, essa palavra, eu fico indignado quando eu vejo muitos líderes dizendo que são sacerdotes ou chamando pessoas de sacerdotes. Os sacerdotes são judeus. Como disse Paulo no texto para os judeus que já estavam seguindo Jesus, ele disse: meus amigos, eu tenho pena de vocês, porque o judeu é o povo que nos persegue, nos perseguiu e que matou Jesus Cristo. E que até hoje, gente, não aceita Jesus Cristo. Não aceita Jesus Cristo como Messias. Enfim. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os seus serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Então quer dizer, a lei nunca conseguiu fazer com que a lei e os mandamentos nunca conseguiram fazer com que as pessoas ou parassem de pecar, porque não tem como parar de pecar, ou fossem menos falhos e menos pecadores. As leis não serviam para absolutamente nada, e Jesus veio para entregar o seu corpo em morte de cruz para que nós pudéssemos ser livres desses sacrifícios desnecessários. Nosso sumo sacerdote, isso aí são sumo sacerdote porque os hebreus eles ainda tinham uma grande ligação com as coisas das leis, então eles usavam muito esses termos de sacerdote, não sei o que, sumo sacerdote. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Aí você fica ouvindo esse monte de blá 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 dos líderes
quando eles pregam o Velho Testamento, Abraão, Moisés, Saul, Davi, Salomão, eles viviam todos para o rei deles, para o Deus deles, Jeová, o rei eleito pelo povo de Israel. E aí as leis e os mandamentos que foram dados justamente por ele, para que houvesse uma escravidão. Mas Jesus Cristo foi bem claro em dizer que ele veio como único sacrifício por nossos pecados. Ele veio para nos livrar das leis e dos mandamentos, porque a lei não conseguia tirar ninguém dos pecados, ninguém das falhas, ninguém das maldições. Pelo contrário, fazia com que aumentasse tudo isso. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. Então Jesus veio, foi dado a ele um corpo humano, Deus o Pai deu a ele um corpo humano, ele veio, nasceu, cresceu, começou a pregar aquilo que deveria ser pregado. Por isso, também, chamo muita atenção de vocês quando as pessoas vêm falar assim, não, mas Jesus ele vivia dentro dos templos pregando. Então nós temos que ficar dentro dos templos pregando. Não. Se você prestar bem atenção em cada detalhe das palavras, você vai entender que Jesus entrava pelas portas dos templos, onde os judeus estavam a congregar as leis e os mandamentos, e pregava a verdade do Evangelho para que eles fossem libertos também. Jesus buscou libertar o máximo de pessoas possíveis daquilo que era verdadeiramente demoníaco, que já não fazia com que ninguém se tornasse melhor. E aí, quando diz respeito a essa questão de igreja, templo e tal, é um grande erro, porque, vamos lá, Hebreus 10, 25 e 26, diz assim, ó, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. É que aqui nesta versão está diferente, mas em outras está assim, ó, não deixemos de congregar, como faziam alguns, mas congregar como igreja, nós. O que é congregar como igreja? Quando ele fala congregar como igreja, não é que nós devemos estar todos na igreja, como igreja, pessoas conhecedoras da verdade. Nós somos igreja. Os ministérios hoje, tempo, essa coisa. O que eu disse outro dia ainda e tenho dito repetidamente? A palavra fala assim, ó, Jesus falou, se permanecerem na minha palavra serão meus discípulos. A palavra falou o quê? Deus não habita em templos construídos por mãos de homens e nem é servido por mãos humanas. Então do que adianta esse povo ficar pregando assim, somos servos? Não, porque também o próprio Jesus quebrou essa questão da servidão, quando ele disse lá em João 15, no versículo 15, não mais vos tenho chamado de servos, mas sim de amigos. Nós não somos servos de Deus o Pai, nós não somos servos de Jesus Cristo, nós somos amigos, nós somos filhos de Deus o Pai, nós somos qualquer coisa menos servos, escravos. E o que os líderes e os ministérios querem são escravos, servos, porque vivem pregando a mesma coisa, nós somos servos, temos que ser servos. E aí eles emendam que nós, para sermos servos, temos que dar dinheiro, 10%, dízimo, oferta. E Jesus nunca nos pediu absolutamente nada desta terra, nenhum dinheiro, 10%, nada. Nada. Enfim. E ele ainda diz, olha, se mesmo nós ainda ali, tipo, orando em casa, estando com pessoas... Eu acho muito bacana, igual um amigo meu que trabalha comigo, o Alexandre, ele vai em vários cultos no lar. É isso que os discípulos, os apóstolos faziam. Eles não fincavam igrejas, templos. Eles fincavam lugares onde pessoas iam para buscar o conhecimento de Jesus Cristo apenas. Porque dentro desses ministérios e templos hoje em dia, o que menos nós encontramos é a sabedoria e as coisas que Deus e Jesus Cristo querem que aprendamos. Porque você não aprende, você desaprende. Por exemplo, quando Jesus fala assim, olha, que nós temos que perdoar o nosso inimigo, amar o nosso inimigo. As igrejas hoje pregam que nós temos que mais é que quebrar o pau com o inimigo, não deixar
com as pessoas que dizem ser nossos inimigos. Nós não temos inimigos. Jesus falou, amai o próximo como eu vos amei. Então nós deveríamos esquecer, perdoar 70 vezes 7, como Jesus nos ensinou, esquecer que houve alguma coisa e amá-los. E aí, quando ele fala lá no texto que os sacrifícios são algo que são feitos repetidamente todos os dias pelos sacerdotes e nada disso tem efeito algum. E aqui no 26 é bem claro, se continuarmos a pecar deliberadamente depois de ter recebido o conhecimento da verdade, o que é ter recebido o conhecimento da verdade? Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se permanecer na minha palavra, serão libertos, conhecereis a verdade, serão libertos. Tudo é Jesus. Então, se vocês continuarem a pecar deliberadamente depois de ter recebido a verdade, já não haverá sacrifício que vai cobrir nada. Porque os sacrifícios são em vão. Os sacrifícios não servem de absolutamente nada. Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa questão de leis e mandamentos não são as coisas que tem que fazer com que a nossa vida seja uma vida plena. A nossa vida ela tem que viver dentro daquilo que Jesus, a palavra de Jesus Cristo, se permanecer na minha palavra, serão meus discípulos. E o que ele diz? Ame a Deus de todo o seu coração e ame ao próximo como eu vos amei. Sobre o pecado, é o que eu digo em todos os vídeos. Nunca deixaremos de pecar em pensamentos, em palavras, em atitudes. Mas uma coisa que quando permanecemos na palavra de Jesus Cristo conseguimos sim ser menos falhos e pecadores. Por quê? Porque ninguém precisará fazer sacrifício pelo nosso pecado, porque conhecedores dos nossos pecados, nós conseguiremos o quê? Lembrar do texto que diz, ame a Deus, resiste ao diabo, que ele fugirá de vós. Então nós vamos, antes de pecar, nós vamos parar e falar assim, não. Ame a Deus, resiste ao diabo que ele fugirá de vós e você não pecará. E você vai continuar você vai começar a pecar menos, ou quem sabe até alcançar a graça do milagre de não pecar mais. Mas tantos são os nossos pecados dia após dia, porque a vida é dia após dia. Não adianta eu falar assim, amanhã eu quero, não. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui, são 14h57, eu não sei o que vai acontecer comigo às 14h58. Entende? É dia após dia. É buscar o conhecimento daquele que está lá. É o que diz o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha vontade que vai prevalecer. Não é a sua vontade que vai prevalecer, mas é a vontade de Deus o Pai. Tanto que Jesus, em João 15,16, diz assim, olha, tudo que pedis em meu nome, Deus Pai vos conceberá. Mas Ele vos conceberá apenas através da vontade dEle, algo se for bom para nós. Porque se não for bom para nós, Ele não vai permitir. Você vai ficar pedindo em vão. E muitos eu já vi pregando assim, olha, se Deus não está te dando, encosta Deus na parede. Onde já se viu isso, gente? Mas enfim, isso é outro assunto. Então, as leis e os mandamentos, gente, são inúteis mediante a tantas coisas, porque Jesus, ele já fez o sacrifício por nós, o único sacrifício. Enquanto isso, os sacerdotes ficavam todos os dias oferecendo sacrifícios, todos os dias. Morriam e continuavam outros oferecendo sacrifícios todos os dias. E Jesus fez isso apenas uma única vez, dando Ele mesmo como um sacrifício para que nós pudéssemos ser livres e conhecer verdadeiramente uma verdade que liberta, que é Ele. Amém? Então, gente, primeiro, não adianta esse negócio de ficar congregando em templo e ministério. Me desculpe você que está dentro do ministério aí. Escolhas são feitas por cada um de nós. Se a sua escolha é continuar ouvindo outras vozes, né, como diz a palavra, não ouça outras vozes. Ou como o próprio Jesus disse, olha, haverá o tempo em que vocês vão adorar homens e não vão mais me adorar. Todos aqueles que vierem falando em meu nome, vocês acreditarão, menos em mim. E é o que tem acontecido. E muitos do que eu tenho falado até chegam para mim, como digo sempre, assim, mas se você aprendeu de um jeito, eu estou de outro, então deixa para lá, eu sigo o meu caminho, segue o seu. Amém, a escolha é sua.
Mas depois, no grande dia, quando Jesus fala assim, ó, afasta de mim, pois eu não te conheço, meus sentimentos. Tá bom? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam. Leiam lá primeiro o texto que eu falei. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Vocês vão entender tudo que eu tenho dito resumidamente sobre o Antigo Testamento e Novo. Vocês vão entender, eu tenho certeza disso. E sobre o texto de Hebreus também, eu espero que vocês tenham. É muito claro. Está na palavra. A minha tem uma versão, mas até isso o homem tenta corromper, fazendo várias versões. Colocando ali o que ele pensa sobre aquilo para misturar tudo a cabeça das pessoas. Mas a verdade é uma só. Quando você busca no Espírito Santo, você fica livre das maldições, dos contextos e das mentiras e fica conhecedor da verdade que está em Jesus Cristo. Pode ter certeza absoluta disso. Pode ter certeza absoluta disso. Amém? Bom, gente, é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Que esse finzinho de domingo aí, esse restinho de domingo à tarde, à noite, seja maravilhoso, a plena paz de Jesus Cristo, e que seja um começo de semana abençoadíssimo para todos, com muito trabalho, muita graça, muito amor da parte dele. Amém? É isso aí. Para você que está passando aqui pela primeira vez, gostou, sentiu que realmente é verdade e que já anotou tudo e vai para o seu lugar secreto, e você achou que tem que se inscrever no canal, inscreva-se. Ajude-nos a não eu, Emerson, me tornar uma pessoa conhecida na internet, mas Jesus Cristo ser conhecido. Amém? Porque temos que tomar posse da palavra que diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, não o pastor, não o ministério, não o dízimo, não a oferta, não, Cristo vive em mim. A salvação vem por Ele, a verdade vem por Ele, precisamos dele e não de líderes que querem apenas o benefício próprio. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. E como eu disse, uma ótima semana para todos. Valeu, até mais.